início do século XIX, a família Bell, do Tennessee, foi atormentada durante muito tempo por um espírito maligno que fez sua casa um verdadeiro inferno, promovendo agressões contra os donos, afastando pessoas íntimas da convivência, derrubando móveis em visitas e até interrompendo carroças de chegarem à sua casa. A sua forma preferida de assombrar era com gritos, cantos e xingamentos. Esse espírito demoníaco, que ficou conhecido como a Bruxa dos Bells, ganhou o status de ser a lenda mais conhecida envolvendo acontecimentos sobrenaturais e única assombração que realmente matou uma pessoa. Esse caso ganhou notória importância principalmente por envolver o ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, que afirma ter presenciado manifestação da bruxa. Mas será que a Bruxa dos Bells existe mesmo? É o que a gente vai descobrir hoje no Mundo Freak Confidencial, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e hoje a gente vai descobrir uma maldição que atravessou séculos. E será que ela está ativa ainda hoje? Será que temos uma bruxa de verdade? Olha aí. Eu sou Andrei Fernandes e temos aqui ao meu lado nossa queridíssima Gabi Larroca. Se eu fosse uma assombração, eu ia escolher assombrar o Andrei e toda vez que ele estivesse dormindo, eu ia começar a xingar ele aos berros. Entendeu? Até eu causar a completa loucura dele. Só isso que eu tenho a dizer. Oi, gente. Olha, eu vou dizer pra você que ia dar muito certo. Muito menos, inclusive. Já pensou? Você abre os olhos e de repente eu tô te olhando assim, tipo... Bu! Cara, às vezes acordado eu te olho e já tomo um susto, né? Dormindo, então vai ser uma loucura. Filho da puta. Vai se fuder. E temos aqui a nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente. Pois bem, Gabi... Já existe uma cadeirinha aqui em casa, que é uma cadeirinha que vai ser um portal espiritual, que depois que eu morrer, eu vou ficar sentada naquela cadeirinha atormentando o Andrei também. Assustando ele. O que eu gosto da mitologia do Mundo Freak é que hoje em dia foda-se. Se o ouvinte é novo, ele chega, ele não tá entendendo mais nada do que tá acontecendo, né? É isso, né? Eu e a Ira, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp pra todo mundo que quer ser a assombração do Andrei também quando morrer. Daí a gente vai organizando o grupo já pra caber todo mundo e todo mundo poder assombrar o Andrei direitinho. Cara, a fila vai tá grande, hein? Eu vou fazer questão de morrer antes de todo mundo pra ter certeza que isso nunca vai acontecer. E temos aqui também duas convidadas maravilhosas. Primeiramente vindo lá das terras do Magicando, nossa queridíssima bruxa Black Filipeta. Olá, minha gente. Eu estou muito animada com esse papo porque eu quero assombrar o Andrei também. Parece ser um objetivo importantíssimo aí pra minha carreira de bruxa. Então eu vou trabalhar pra conquistar isso. Eu sou uma pessoa muito querida. Tem que conquistar até a meritocracia do assombrar o Andrei. É, precisamente. E temos aqui mais uma vez no Mundo Freak a nossa convidada de luxo, queridíssima Inês Barreto. E aí, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Já que o tema é assombrar o Andrei, também vou entrar na fila. Ah, não. A gente pode organizar aí um transporte mágico ocultista pra vir todo mundo depois que a gente morrer. Cara, tenho certeza. Eu vou acabar com esse projeto, eu vou jogar um sal grosso no servidor. Eu vou descobrir qual lugar do mundo tá o servidor do Mundo Freak, vou jogar sal grosso pra que nunca mais eu mexo com essas coisas. Acabei de receber uma mensagem da Jay, ela também quer assombrar o Andrei, tá? Olha aí, ó. Se é ouvinte, você quer assombrar o Andrei? Pra você saber disso, antes eu tenho que te dar um pequeno recadinho, que é o seguinte: siga a gente nas nossas redes sociais, @mundo_freak no Twitter, ou @mundofreak no Instagram, @mundofreak no TikTok, pra você que tem menos de 20 anos, né? A gente tá querendo se aproximar das pessoas. Isso soou meio estranho, né? Mas a gente tá querendo se aproximar conteudisticamente falando de pessoas que fazem dancinha no TikTok. Então vai lá, segue a gente, que tem eu fazendo dancinha. Mentira, não tem. Eu não posso enganar vocês, infelizmente, isso aí seria propaganda enganosa. E é claro também, o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. E falar que, além dele, temos diversos outros produtos, programas,
shows que são independentes. Então, caso você goste aqui do nosso trabalho, com o mínimo de R$10, é aquela passagem de ida e volta que tu vai e volta pra casa. Só que aqui, você vai 4 vezes na semana. E eu vou dizer até mais. Não é nem 4 vezes na semana, que é que eu tô contando aconteceu comigo, né? Mas tem um monte de outra coisa. Tem criminologia que tá por aí. Tem especiais de outubro. Então, é a passagem mais bem gasta que eu vou falar pra você. Eu já nem saio de casa mais. Porque eu não tenho mais interesse em fazer evento, essas coisas. Você vai tentar comprar ingresso pro show da Diva Pop, não tem ingresso. Então não tem nem motivo pra sair de casa. Então gaste com a gente. E galera, aproveitando, antes da gente ir pro tema do episódio, eu tenho um recadinho que é essencial pra você. Cara, todo mundo gostou, esgotou de primeira, aconteceu comigo ao vivo, foi um sucesso absoluto. E o que vai acontecer agora? Dia 26 desse mês... Dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, vai acontecer uma segunda edição do nosso queridíssimo Aconteceu Comigo ao Vivo. E galera, poxa, eu já fui no primeiro. Será que eu vou nesse de novo? Vão ser as mesmas histórias? Não. Vai ser um novo espetáculo com outras histórias. E olha, com uma convidada incrível. Nossa queridíssima Tupá Guerra estará lá. Então, caso você seja fã da nossa querida demonologista aqui do podcast, é a oportunidade de você conhecê-la pessoalmente. Então, galera, aproveite, o que aconteceu comigo é um espetáculo maravilhoso, né? Vai estar eu, vai estar a Ira, vai estar a Tupá, vai estar um monte de gente legal aí do podcast. E, é claro, com histórias macabrólicas de terror. Então, galera, vou deixar o link no post desse episódio, lá do Simpla. Aconteceu comigo ao vivo, agora, em agosto, dia 26, sábado, às 8 horas da noite. Espero você lá para tomar sustos e arrupios. É isso, gente. Vamos falar então da Bruxa dos Bells. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Eu vou dizer que esse podcast é uma reabertura de caso muito famosa, porque a gente tem aqui o nosso podcast número 122, no qual a gente fala sobre a Bruxa dos Bells, que é justamente esse folclore americano. E isso é muito interessante, porque lá essa história ela é muito conhecida. Então essa coisa de, por exemplo, Hollywood, você pega essas histórias de exorcismo, pra gente, né, sei lá, estreia exorcista, pra gente é um gênero meio esquisito, né, porque, sei lá, que o brasileiro, qualquer coisa vai numa gira, já tá resolvido e tal. Lá o americano, culturalmente, eles têm problema sério com a entidade. E eu acho que Bruxa dos Bells é um caso que meio que exemplifica e dá como temática um pouco dessa coisa de você ter essa família obsidiada, forças do oculto, forças do sinistro. Mas será que era uma bruxa? É uma das coisas que eu queria fazer uma pergunta depois pra vocês, pra gente ver. Mas você conhecia esse caso, Inês? Conhecia já tinha visto alguma coisa assim por cima e sabia que tinha inspirado que tinha inspirado outras histórias, mas eu não tinha noção de que tinha inspirado tantas outras assim. Meia dúzia ali, 10, 15 filmes, e não sabia também que era inspiração de Poltergeist, né? Que é um clássico do terror também. Mas o americano gosta, né? De umas assombrações, umas casas mal assombradas, né? Isso é muito parte do imaginário deles, né? É, um filme bastante famoso que pega bastante de vários elementos dessa história é o próprio Bruxa de Blair, mas eles fazem uma adaptação própria deles, né? Então eles pegam, se era a questão dessa bruxa, só que é engraçado, né? Que é uma bruxa que não tem uma bruxa. É meio que essa força que tá ali no imaginário coletivo daquela população, meio que amaldiçoada, né? E sofrendo com essas forças invisíveis, né? Que é um pouco da cultura da bruxa que a gente vê também nas Bruxas de Salem, né? Sim, e é um pouco do que tem no The Witch, né? Na bruxa do Robert Eggers, né? A bruxa mesmo, ela não é, até um certo ponto lá da história, ela é essa força, né? Essa coisa estranha que começa a acontecer e que vai
vai guiando as pessoas pra um lado ruim aí, né? Mas ela não tem uma forma física, né? Só são as coisas que vão acontecendo, né? E eu acho justamente interessante nessa história, porque normalmente a bruxa nas histórias tem uma forma física. Ela é uma bruxa da floresta, por exemplo, se a gente vai lá pros contos de Grimm, as bruxas têm uma forma, né? Ela é aquela mulher que mora lá na floresta, que aparece de vez em quando, que cria um caso, e nessa história não, ela é justamente esse ser sem corpo, né? E que pela história vai ganhando força, né? Ela começa como ali um incômodo pra família, bate na porta, incomoda lá, e depois ela vai até conversando, né? Vai criando uma intimidade ali com a família que ela tá assombrando, né? Quem nunca, né? Criou intimidade com encosto, né? Que assombração nunca criou uma intimidade com a família que ela tá assombrando. Eu acho muito interessante essa questão da bruxa ela não ter uma forma física ou ela não ter um corpo, mas ela ainda ser uma bruxa, então ela ainda tá associada ao ato do malefício ou da bruxaria, e é ainda muito significativo isso ser nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles bebem muito da cultura de bruxaria que vem da Inglaterra, né? A gente tá falando de Inglaterra e Nova Inglaterra. E na tradição inglesa, em relação à bruxaria, tem muitos relatos dessa ideia da bruxa, né? Essa bruxa que atormenta o vizinho, quando a gente fala desse tipo de malefício, né? Dela ter o poder de entrar na casa dos outros. Então tem muito essa coisa do limite do doméstico, né? Da ideia da invasão do lar, e elas sempre são retratadas como tendo essa habilidade de transcender o corpo físico, né? O corpo físico não impede elas de fazerem maldades ou de entrarem na casa de outras mulheres, né? Então tem muito essa ideia da barreira, né, do limite físico, e isso é muito transportado para os Estados Unidos, porque são como se fossem tradições irmãs, né, digamos assim. Tanto que Salem tem muito da bruxaria da Inglaterra mesmo. E o cinema, ele adora esse tipo de coisa, né, porque a gente estava falando da bruxa de Blair, que é essa ameaça invisível, mas que ainda é uma bruxa, né, ela ainda está dentro dos moldes de uma tradição de bruxaria, mas o próprio Suspiria, do Dario Argento, né, as bruxas, elas têm essa habilidade de não se materializar tanto, como a Inês falou, a bruxa do Robert Eggers. Tem um filme canadense, que não é bom, tá, gente? Não é uma recomendação, tá? É uma perda de tempo, mas o nome dele chama Superstição, que ele é de 82. E é um fantasma de uma bruxa que assombra uma casa, né? E é realmente uma entidade ali de uma bruxa que morreu há muito tempo, etc, etc. Então tem uma tradição também no cinema de puxar esse tipo de história. Eu achei interessante esse seu apontamento, Gabi, principalmente porque eu não lembrava dessa história com tantos detalhes. Pra mim, eu lembrava ela mais como lenda. E eu relacionava a lenda exatamente com isso que você acabou de falar, sabe? Tipo, com ódio às mulheres e caça às bruxas, que veio principalmente com esse arquétipo da Inglaterra nos Estados Unidos. Eu lembrava mais desses detalhes, né? Mas depois que eu tava lendo aqui, nossa, quantos detalhes que eu não lembrava sobre manifestações não físicas, né? Sobre manifestações sobrenaturais, por assim dizer, que eu fiquei até na dúvida do que eu achava antes, sabe? Eu mudei um pouco de ideia, fiquei meio assim, opa, pera, será que era só mesmo baseado em caça às bruxas como eu imaginava? Ou realmente aconteceu alguma coisa ali e acabou somando os dois imaginários, sabe? Porque tem umas coisas meio doidas também. Mas eu gostei muito do que você falou, porque eu pensava muito sobre isso. Eu também achei uma coisa interessante sobre... Ele tem uma história de bruxa, mas ele tem essa coisa americana, dessa coisa meio datada, né? De muitos anos, vai e volta e avisa, né? E no final das contas a gente vê, gente, que o medo do estadunidense sempre foi perder a casa, ter a casa invadida. Poltergeist não fez nada de novo, MTV não tem nada de novo. Eles sempre foram atormentados pela mesma coisa, que é medo de perder o imóvel, entendeu? Não, isso é bem verdade mesmo. Eles têm um medo, assim, do lance da propriedade, que é uma loucura, né? É o pior tipo de fantasma possível. Mas tem um outro filme também que eu acabei lembrando muito quando eu tava lendo a pauta, que é o Invocação do Mal. Porque na Invocação do Mal a gente também tem uma bruxa, né? Ela é personificada ali pela imagem da Bathsheba, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é uma bruxa ali que a gente tá falando ali de Salem, né? Então ela é essa figura que era uma mulher escravizada por aqueles puritanos e tal, enfim. Aí eles criaram todo esse mito em torno dela, e no filme aparece também como essa pessoa que tá assombrando ali por conta da propriedade, todo mundo que vai morar ali sofre algum tipo de malefício dessa bruxa, né? Principalmente os filhos, né? Que também foi uma coisa que eu achei interessante conforme eu fui lendo a pauta, né? Os filhos, eles sofrem bastante, né? No casamento, em outras questões aí da vida privada deles. Então, eu acho que é muito engraçado, né? Os filmes de terror, eles realmente são muito influenciados por essa história.
Sabe o que é mais louco ainda, já que a gente tá falando de Salem, assim, é só uma curiosidade, é que quando os historiadores e historiadoras vão tentar falar sobre Salem e, tipo, entender o que aconteceu, né, pra além só da ideia de, de histeria coletiva, todo mundo ficou muito louco, né, a gente fala, não, peraí, vamos tentar entender mentalidade, religião, essas coisas. Tem uma historiadora em particular que eu gosto muito, vou deixar até a recomendação dela, que é a Carol Carlson, e ela fez a tese de doutorado dela sobre Salem, assim, ela tem um livro que chama The Devil in the Shape of a Woman, e ela é fantástica. Ela levanta muito do porquê determinadas mulheres foram perseguidas em Salem, né? E tem muito a ver com o lance de propriedade. Tem muito a ver com o lance de herança. Tem muito a ver com o lance, tipo, de você chegar numa linhagem onde você não tem um herdeiro, né? Então você não tem um homem ali pra assumir aquela propriedade. Dentre várias outras coisas, né? Porque quando a gente fala de bruxaria, a Inês e a Carol também podem complementar, a Ira, né? Mas quando a gente fala de bruxaria e quando a gente fala de história, o que a gente quer ver, assim, alguma influência de história de bruxaria em filmes ou em lendas, tem várias coisas, né? Então é religião, tem economia, tem política, tem gênero, tem sexualidade, tem mentalidade e assim por diante, né? Então são várias explicações. Mas é muito interessante pensar como quase tudo volta pra propriedade, pros estadunidenses, né? Tem uma coisa que eu queria comentar sobre isso, né? Sobre essa relação de medo, de invasão de propriedade, né? O que faz todo sentido ter medo de mulheres e ter medo de bruxas, né? Faz todo sentido ter medo de mulheres. Não, tudo começou quando? Começou com o cerceamento de terras lá na Inglaterra, onde as terras foram tomadas das mulheres, as mulheres do campo, entendeu? Depois, futuramente depois dessa época, qual que seria o medo? A vingança dessas mulheres, né? Das bruxas. As bruxas invadir a casa é uma vingança daquilo que as pessoas fizeram. Sim, total, né? O indígena, né? Do cemitério indígena, né? Coisa nesse sentido. Isso é culpa encapsulada, né, gente? Isso aí é culpa cultural. Isso tudo que a gente tá falando tem total relevância com esse cara. Porque a gente vai encontrar esses elementos em vários momentos. Então, pra você que tá escutando esse podcast aqui, o que é esse caso da Bruxa dos Bells? A gente está em 1750, no condado de Edgecombe, na Carolina do Norte. Antes de qualquer coisa, o nome da bruxa não é Bells. O nome Bells é a família no qual essa suposta bruxa assombrou. Bell, a gente está falando aqui do John William Bell Sr., né? Vai ter um júnior depois, né? Ele era um aprendiz de fabricante de barris durante seus anos de formação e ele chegou a lutar na guerra, né? E aí esse é o momento que a gente tem o encontro dele com o presidente. Depois eles vão criar uma certa relação e tal, que vai ser importante aqui pra essa história, né? Mas a ideia geral é que ele se casa com a Lucy Williams em 1782. Interessante salientar que ela tinha 12 anos e ele 32, né? Eles se estabelecem morada numa fazenda em que ele já possuía, só que a colheita não vai indo bem, etc. Eles já até têm filhos e por aí vai, mas eles acabam, depois de uma safra muito ruim, se mudando pro Tennessee, lá pra 1801. E os Bells se estabelecem nas terras baixas de Red River, em Robertson County, no Tennessee. Hoje o lugar se chama Adams. Eles compram um terreno e uma casa grande para a família toda. Então, vamos lá. A gente tem a família. A família é o John e a Lucy, os Bells. Eles já tinham ali 3 filhos. Eles tiveram depois mais 3 filhos depois da mudança, incluindo uma que vai ser bem interessante aqui para essa história, que é a tal da Betsy, que ela nasce em 1806 e vai até 1888. Que é uma figura bastante importante para nossa história. E aí, qual é a parada? A parada é que durante 13 anos eles foram felizes naquela fazenda, com as colheitas e por aí. Ele se tornou, o John Bell, né? Ele se tornou um fazendeiro de destaque com a comunidade. Só que lá pro final de 1816 é que começam as supostas primeiras manifestações dessa tal bruxa, onde a gente tem essa figura, né? Essa entidade. Inclusive, a gente tá a 125 anos de distância do julgamento de Salem. Então isso estava ainda muito forte no imaginário popular na época. É até hoje, né? Mas é ainda mais recente pra lá. Os primeiros relatos do início dessas manifestações, eu vou abrir umas aspas aqui pra você entender, ouvinte. Essa entidade, ela costumava falar com a família. Então, ela é muito diferente de manifestações de poltergeists cotidianamente, né? Que costumam ser um pouco mais silenciosos, mais ligados à casa e coisas nesse sentido. E essa bruxa, diz-se que ela vai falando com a família, conforme as coisas vão acontecendo, o que dota a essa entidade uma certa agência, né, uma certa personalidade muito interessante que a gente vai debater aqui. Então ela fala na primeira manifestação dela: eu sou um espírito, já fui muito feliz, mas também já fui muito perturbada e infeliz.
Eu sou o espírito de uma pessoa que foi enterrada na floresta próxima. E a sepultura foi perturbada. Meus ossos desenterrados e espalhados. E um dos meus dentes foi perdido sobre esta casa. Estou aqui procurando esse dente. Em outra tentativa de comunicação, ela teria afirmado: Um espírito de todos os lugares, do céu, do inferno e da terra. Estou no ar, nas casas, em qualquer lugar, a qualquer hora, criados há milhões de anos. TIAA is on a mission. Why? Because 54% of Black Americans don't have enough savings to retire. So in collaboration with big-name artists like Wyclef Jean, TIAA released Paper Right, new music inspiring a new financial future. With 100% of streaming sales going to a nonprofit that teaches students how to invest. Stream Paper Right now and help close the gap. Então, assim, a gente tem essa manifestação. Conforme a gente vai passando os anos nessa história, essas manifestações vão se tornando cada vez mais violentas. Então a gente tem histórias dos donos meio que literalmente apanhando da entidade. Do tipo das crianças irem dormir, ter gritaria dentro de casa e tal, e no dia seguinte a galera toda com hematoma, nesse naipe das coisas que estavam acontecendo. E eu acho que é interessante também a gente salientar que esse caso ele é bastante antigo. Então, hoje em dia, acho que a Inês chega a falar isso, acho que no início do podcast, né? É muito difícil a gente conseguir separar o que é a edição póstuma e o que é a edição da época. Mas, de fato, coisas aconteciam, porque isso a gente vai ter depois do envolvimento do presidente, então é o tipo de coisa que a gente tem bastante registro de várias coisas, né? Mas até aí tudo bem. Carol, você já viu o espírito dar surra nos outros assim, desse jeito? Deixar e mandar pro hospital? Eu conheço algumas histórias de espíritos que conseguiam ter uma manifestação física forte o suficiente pra machucar pessoas, pra causar algum tipo de doença, pra dar essa sensação de que apanhou. Pessoas que relatam acordar com arranhados no corpo e tudo mais. Então eu acho que é bem possível. Mas eu tenho algumas teorias sobre essa história aqui, porque eu não acredito que era uma bruxa, não. Já vou dar o spoiler do que eu acho. Eu também não. Você também não? Eu assisti muitos documentários paranormais pra saber que isso não é um espírito, não é uma bruxa. Ih! Eu assisti muitos documentários paranormais. Sou versada nesta arte. Com certeza não era, assim. Pela forma como se manifesta, inclusive, algumas partes do relato me faz pensar que era mais de um espírito, né? Porque parece muito contraditório. E agora eu tô entrando aqui no rolê totalmente esotérico da coisa, gente. Eu vou até pedir licença, que eu não sei se pode, né? Aí o pezinho no magicano tá falando mais alto. Mas parece ser mais de um espírito, porque eles têm comportamentos muito diferentes, né? Um é o que machuca, o que causa esse tormento. O outro é o que fala. É o até que vai trazer algumas informações sobre previsões e outras questões aí que não tá conversando muito bem, né? Mas eu diria que, com certeza, isso aqui é possível que seja até alguma coisa meio mandada, assim, sabe? A gente tava falando sobre a questão ali da propriedade, né? Nos Estados Unidos a gente tem muito forte isso de associar a presença dos espíritos com o lugar, né? Aqui no Brasil e, enfim, na América Latina é muito comum que a gente também tenha essa associação, mas geralmente esses espíritos são mais chamados de espírito do lugar do que necessariamente espíritos que vão perturbar uma família em específico. Posso até dar um exemplo. Se você for pensar em um filme, esses dias eu tava falando sobre o Silenciadas, que é um filme de terror também. Ele vai falar sobre bruxaria latino-americana, se eu não me engano. E nesse filme a gente tem esse ambiente, esse lugar natural, se eu não me engano, até uma cachoeira. E tem esse espírito lá, que esse espírito pode acabar se colando na pessoa que vai visitar esse lugar. Mas ele não necessariamente vai perturbar uma família, percebe? É um comportamento diferente. E é até interessante conversar sobre isso, porque não é uma ciência exata, né? É um saber que você vai acabando aprendendo aí conforme você está praticando espiritualidade, feitiçaria, enfim. Mas esse relato, pra mim, parece muito mais uma coisa mandada do que necessariamente um espírito do lugar, do que necessariamente uma bruxa. Aí eu não sei o que vocês acham.
acho. Não sou versada em nada do que a Carol acabou de dizer. A minha experiência com bruxas e com qualquer outra matéria de sobrenatural vai muito pro lado da história, né? Então tem um lado mais cético, então eu não tenho conhecimento algum nisso. Achei muito interessante tudo que ela falou. Mas assim, o meu lado de quem assiste documentário paranormal quando tá sem sono, que eu faço isso muito, assim, aqueles documentários bem duvidosos, sabe, gente? Adoro. É esses que são bons, né? Eu fico pensando assim, quando vamos falar, né? Quando a bruxa, ela começa falando assim, eu sou um espírito. Ela começa com esse papo assim, eu já fui feliz, o meu corpo tá enterrado, mas meu túmulo foi ali mexido e é por isso que eu tô aqui. Daí passa a ideia do, beleza, foi uma pessoa que já viveu, né? Ok. Só que depois, numa outra tentativa, ela volta dizendo assim, eu sou um espírito de todos os lugares, eu tô em todos os lugares, né? Criado há milhões de anos. Eu falei, não, peraí, então não é uma pessoa que já viveu. Olha a historiadora fazendo análise ali da bruxa. Não, eu fico pensando assim, tipo, se for pensar, sem pensar em bruxa nem nada, pra mim é um demônio, tipo, que entrou por algum lugar ali e que tá fazendo isso, porque eu vi um documentário há muito tempo atrás, mas isso, gente, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, tá? Não devia estar assistindo aquilo, minha mãe deixou a TV ligada, eu assisti, não dormi por muitos dias, foi uma desgraça, mas eu lembro até hoje que eles têm uma comunicação, tipo como uma assombração na casa, e daí perguntam pra assombração, tipo, quando você viveu? E daí a assombração responde, eu nunca vivi. Daí eles falam, uau, é o demônio, e eu fiquei tipo, uau, é o demônio. E isso me pegou muito. E quando ela foi falando isso, se comunicando, parece muito assim. E também com o que a Carol falou, né? E até mesmo com essa ideia talvez de ser uma coisa mandada e que tem essa força de poder causar até um mal físico, né? Cara, isso não é o espírito, sei lá, de uma mulher que era bruxa, digamos assim, que viveu e que praticava feitiçaria. Não, entendeu? Pra mim, a gente já tá mais falando sobre um demônio, mas essa é só a minha opinião de leiga, tá? Só pra puxar isso que a Gabi falou sobre ser um demônio, é interessante porque eu também pensei nisso quando ele tá falando sobre ter esse conhecimento, né, ser muitos e tudo mais. Parece até uma forma de criar uma nova legião, né? Como, sabe, legião? É uma passagem da Bíblia, né? Jesus expulsa demônios de uma determinada pessoa, manda pros porcos, e eles falam que eles são muitos, né? E é chamado de legião por conta disso, né? Porque são muitos espíritos em um só. E essa fala me lembrou um pouco isso, então talvez seja até uma mistura um pouco dessas lendas, sabe? De acabar trazendo algumas coisas do cristianismo ali na hora que você tá criando esse mito, né? Porque, enfim, parece muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Lívia participou de um Aconteceu Comigo, e a Lívia me falou um negócio, ela fez um comentário no programa que me fez pensar muito sobre várias histórias, várias coisas que eu acredito e tal, e sobre isso, né? O caso desse mistério da bruxa aí. Indo pro lado esotérico, acreditando que seja um espírito, tá, gente, né? Tipo, abraçando a ideia que é um espírito. Um espírito, assim, que foi de alguém mesmo. Primeiro, isso que a Gabi falou, não faz sentido ser um espírito de uma bruxa, de uma mulher que, pelo contrário, se foi uma bruxa, ela foi perseguida, ela foi caçada. Ela, tipo, seria um espírito triste, gente. Triste, amargurado. Sabe? Então, pra conversar por aí, né? Ou se fosse uma bruxa que fosse uma mulher do campo, uma feiticeira do campo, que trabalhasse com ervas e trabalhasse com essa conexão com a terra, também não seria dessa forma, né? Então faz todo sentido, mesmo a Gabi falando o lado cético dela, mas faz todo sentido. Não seria o espírito de uma mulher desse jeito, sabe? Então eu também não acredito que seja uma bruxa, mas eu acho que seja uma entidade, que seja alguma coisa ali. E aí eu faço esse comentário da Lívia, que foi o quê? A gente estava lendo os relatos lá do Aconteceu Comigo e tinha várias histórias, acontecendo várias coisas. Aí a Lívia falou assim, bem, gente, e quem disse que espírito tá falando a verdade, né? Como é que a gente vai acreditar no espírito? Se nós pessoas já somos mentirosas e não falamos nada, né? Só falamos mentira, o que dirá um espírito? Então, quem disse que esse espírito não estava mentindo e eram vários espíritos, como a Carol falou, e estavam ali, sabe, tipo, zoando com a família todo esse tempo e brincando e passando os anos e uma coisa vai passando pra outra, sabe? E aí as próprias pessoas vão alimentando isso, aí vai misturar esse imaginário com o fato histórico, né? Porque aí as pessoas vão aumentar também. E as pessoas vão alimentar isso, né? E aí, se era um espírito, ele foi ali
alimentado, ou se era alguma coisa, alguma energia, também foi alimentado por isso, né? Ao mesmo tempo que eu também achei que, cara, poderia ser até pessoas vivas mesmo fazendo isso, sabe? Tipo assim, se eu fosse uma mulher viva, eu tô de saco cheio, eu tô morando numa vila que, consequentemente, eu sou perseguida. Nossa, eu vou atormentar esse vizinho aqui e vou fingir que eu sou essa bruxa também, sabe? Até mesmo uma pessoa humana poderia estar fazendo isso com eles. Cara, mas eu acho que isso que a Carol tá apontando me lembrou muito a discussão que a gente teve no nosso episódio sobre o caso da Annelise Michael, que é do Emily Rose, né? Acho que era assim o nome dela, né? Que, apesar da gente não estar falando aqui de um caso de possessão, não é incomum manifestações como essa de vários espíritos, né? Então, por exemplo, aqui pra história da Bruxa dos Bells, por exemplo, vão ter passagens que vão falar que a entidade entoava passagens bíblicas. Então, existia, de certa maneira, um diálogo que essa família estava tentando de entender essas manifestações. Diferente dos filmes mais caricatos de possessão e Casa Assombrada que a gente tem hoje em dia, em que a gente tem a figura demoníaca só, etc e tal. E é claro que aqui a gente tem manifestações bastante inoportunas, para dizer o mínimo, né? Mas a gente tem diversos, que como vocês estavam falando, pô, tem um momento aqui que a gente tá falando sobre previsão. Em algum momento a bruxa vai embora, fica 7 anos fora, e quando ela volta com a previsão de uma guerra, né? Não me engano, não sei se era a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, não sei exatamente. Mas ela fala, ó, vai estourar a guerra aí, né? Então parece ser um epicentro de manifestações diversas que estão acontecendo naquela casa. Outra coisa também que me chamou a atenção e vai nisso do que você falou também, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos ele é um país protestante, né? Para nós que somos brasileiros, que viemos de uma matriz católica, mesmo a gente não sendo católico, nosso país é católico, a gente lida com isso de outra forma, né? Porque o católico, apesar de não ser lá canônico, ele acredita lá até canônico, né? Ele acredita ali num morto que tem poder, que é o santo, ele acredita ele tem uma festa dos mortos, né? No 2 de novembro. O protestante, ele não tem nada disso. Então até tem alguns historiadores que pensam a bruxaria na Inglaterra que eles falam isso. O protestante tem dificuldade de lidar com algumas coisas, porque toda aquela ritualística de lidar com os mortos, por exemplo, eles perderam quando tornaram anglicanos e puritanos, quando eles deixaram o catolicismo de lado. Então isso do espírito falar passagens da Bíblia, de fazer referências ao demônio, também é uma forma dessa família aí, até em algum momento ali que cita a morte do pai, que um pastor metodista foi no enterro, falar então dessa família aí batista metodista, mais ou menos entender, processar dentro das referências deles o que estão acontecendo, né? E aí é mais difícil eu lidar com essa bruxa, porque se eu sou católico, eu vou lá, chamo um padre, ele faz um benzimento, acende uma vela no cemitério. O protestante não faz isso, né? O jeito é ler a Bíblia em casa, se apegar nisso e ver o que vai acontecer. Pô, se tivesse cartinha de Yu-Gi-Oh! Nessa época, ia ter varas queimadas agora, hein? Lelê. Com certeza. Isso que a Inês falou é muito interessante, porque a gente tá tão acostumado com essa imagética católica, e que é uma imagética que vai predominar na mídia, daí, né, nos filmes de horror, né, mesmo eles vindo dos Estados Unidos, a imagética que prevalece é a imagética do catolicismo, né, com essa simbologia. Gosto muito de um sociólogo que trabalha com filmes de horror, e ele chama essas imagens e esse uso do catolicismo nos filmes de horror como tecnologia da salvação. Eu acho isso muito pertinente, assim, e a gente pode pensar em tecnologias da salvação até para fora do cinema, mas no que a Inês estava falando, né, dessa dificuldade que o protestantismo às vezes ele tem de lidar com os mortos, ou do que fazer, né, me lembra um caso parecido, que é o caso do exorcismo do Roland Doe, que é quem dá origem ao Exorcista, né, o William Peter Blatty, ele conhece a história, e daí ele escreve o livro, né, e o menino, né, ali acontece na década de 40, se eu não me engano, o caso de exorcismo dele. A família dele era de origem alemã, eles eram luteranos. E quem que foi fazer o exorcismo? A Igreja Católica. Então, assim, tipo, porque, né, você fica ali naquele, e agora? Pra onde a gente vai, né? E daí você acaba usando meio que um fundo cultural, né, coletivo. Então, eu acho isso muito importante também, né? A gente sempre pensa em religião, às vezes, de uma maneira muito assim, cada um na sua caixinha. E as coisas, a mentalidade, as práticas, elas são muito mais fluídas do que a gente imagina, né? A gente tem muito mais contato com outras religiões e outras tradições do que a gente até pensa. E
o catolicismo, pensando assim, o cristianismo como em si, ele dialoga muito, né? Entre as suas várias vertentes e as suas várias linhas. Você me falou uma parada porque é uma coisa que eu já tava achando, né? Porque eu pensava que fosse só por uma questão do exotismo católico dentro de uma cultura não católica. Eu já escutei isso algumas vezes de algumas análises culturais, assim. Eu acho que foi até desmistificado depois, mas eu lembro que tava rolando muito nas redes sociais uma explicação do porquê que a família Addams é retratada muito daquele jeito, e aí estavam tentando fazer uma leitura do tipo, mas eles eram vistos como latinos católicos sempre desde o início. Eu acho que isso não é verdade exatamente, tá? Mas eu fiquei imaginando, eu falo, cara, realmente, né? Quando tu vai pra lá, tipo, aquelas novelas antigas brasileiras, que você tem aquela imagem daquela senhora católica vestida de preto, com aquelas práticas extremamente... Parece que a pessoa vive em luto, né? Tem sempre todo aquele arcabouço simbólico em volta. Eu fico pensando, um protestante deve olhar isso, deve achar uma parada muito doida. De exótico, de místico, de mágico, no sentido bem amplo da palavra, né? Eu achava que era algo relacionado a isso, mas você falando agora, Gabi, realmente, eu acho que não tem por padrão é que hoje a gente vai lembrar muito das igrejas neopentecostais e tal, que muitas chupinharam muita coisa de religiões afro, né? Algumas questões, mas esse protestantismo mais clássico, ele de fato não parece ter muito lugar pra você agir nessas situações, né? Então você ter ali, como tem hoje, por exemplo, não consegui aqui hoje no Brasil, não consegui fazer isso na igreja, eu vou ali no terreiro fazer rapidinho um negocinho ali que eu tô querendo. Eu acho que pro americano talvez seja interessante essa lógica, né? E é claro que é fluido, porque nenhuma religião duraria 2000 anos sendo extremamente só regrada na mesma coisa que era desde do cristianismo primitivo, né? Você precisa ser flexível em algum ponto culturalmente pra que consiga sobreviver de alguma maneira, né? Então isso com certeza faz total sentido, né? Só falar que isso aí resolvia rapidinho se tivesse um terreiro perto. Rapidinho. Famoso. Gente, 200 anos sofrendo. Não existe casal mal assombrado no Brasil, por isso, com 3 velas pretas e charuto, a gente resolve já. Não precisa ficar, 200 anos. Acabou. Cara... Até quem não acredita faz, mano. Arruda, sal grosso, joga tudo. Rapidinho resolve. Compra um vaso de espada de São Jorge pra pôr na Exatamente. porta. Me lembrou a história que a Carolzinha tava contando, magicando, né? A história recente, né, Carol? Você estava numa viagem, ficou no hotel, aí você percebeu que tinha um encosto no quarto de hotel. Aí, o cara tá ali quieto, não vou mexer com o cara. Fica aí pro próximo, foda-se. Não vou mexer, porra, não vou mexer. Isso é um conhecimento importantíssimo. Às vezes você não mexe com coisa que tá na casa dos outros, porque senão você vai ter que carregar pro terreiro, né, que dá um trabalho também, mas você resolve, né, o ponto é que você resolve. Aqui nessa história ficou quantos anos? 200 anos? A tal da bruxa ainda voltou, né, pro herdeiro depois de 200 anos pra poder continuar atormentando. Era só um benzimento, sabe? É complicado. E aí que a gente vai ter um pouco esses primeiros relatos, né? Que eles são bem difusos. Só que essa lenda, ela vai ganhando força, né? Principalmente por causa dos vizinhos. Por mais que a gente esteja aí numa situação de fazenda, né? Grandes áreas amplas, né? E abertas. A gente tem uma situação de vizinhos que começaram a perceber coisas estranhas que estavam acontecendo. Viam que as crianças tinham hematomas. Notavam durante a noite alguns gritos e coisas nesse sentido. Então, com o passar do tempo, meio que a lenda foi ganhando uma forma, né? Teve uma vez, por exemplo, que um dos vizinhos meio que ficou desconfiado. Cara, tá rolando alguma parada, esse pai de família aí tá metendo louco. A gente não sabe o que tá acontecendo, né? E aí teve esse casal de vizinhos, e eles se aproximaram da família e falaram: podemos dormir na tua casa hoje? Porque pra mim é um convite muito louco, é um autoconvite muito louco, né? Tipo, posso dormir na tua casa hoje, né? Tipo, meio esquisito, né? A gente tá falando aqui do James Johnston, que é um amigo próximo da família, né? O casal que morava ali perto, né? Então eles resolvem ir lá passar a noite. Meio que, em dado momento, durante a madrugada, as roupas do convidado são retiradas, são removidas, e ele começa a levar tapa da entidade. Saca? Igual, tipo, tua mãe expulsando teu namoradinho, assim, na base do tapa de casa, então. Mais ou menos essa parada, assim. E aí ele grita a frase que ficou bastante conhecida, né? Em nome do Senhor, quem é você, o que você quer, né? Ele não obtém resposta e o fenômeno acaba parando aquela noite. Então, assim, as coisas vão cada vez mais se tornando mais estranhas aí pra família dos Bells. E aí, é o que acontece? A gente vai falar aqui do presidente americano, do Andrew Jackson, né? Andrew Jackson. Que ele é um dos americanos, um dos americanos e também um dos presidentes americanos, que são muitos, né? Então, eu não lembro nem dos 5 últimos, vou lembrar do 38º, 9º, quíntuplo... Não sei.
Mas qual é a parada? A ideia é que o presidente americano era meio que eu não vou dizer amigo, mas ele era um correlacionado do Bell, e ele começou a ouvir falar dessas histórias que começaram a estourar nos Estados Unidos igual o rastro de pólvora, e falou, brother, eu vou dar uma olhada lá. E aí ele pegou os cavalos, montou uma comitiva e foi pra casa dos Bells fazer uma visita. E é muito interessante que a gente vai ter uma série de micro-relatos de como foi a saída, né? Começando que em dado momento os cavalos não queriam mais ir na direção da casa. Eles estavam nem próximos, eles estavam no meio da viagem, os cavalos se recusavam a avançar em algum momento, né? Fazendo com que a carroça desse solavancos e acabou parando de repente preso no leito lamacento de um riacho que eles estavam passando. Depois de vários minutos tentando convencer os cavalos, né? Parece que chamaram o terapeuta do cavalo pra convencer. Não, continua, que você vai dar certo. Acredite nos seus sonhos, riacho assaltos. Dizem que durante essa tentativa de tirar a carroça, né? Não é nem carroça, né? Meio que eles escutam uma voz feminina enquanto que eles estavam tentando. Então, você vai ter essa viagem com várias historinhas que vão sendo contadas, né? Que vão adicionando um pouco no folclore da coisa toda. E aí, o que acontece? Tem uma história maravilhosa, inclusive, um pouco dessa comitiva, que tinha um cara que estava ali na comitiva dos presidentes, que ele andava armado, etc. Eu acho que nessa época todo mundo andava armado, né? E aí, ele meio que ficava fazendo troça da situação. Ele se chamava de domador de bruxas, e toda hora que mencionava, assim, a entidade, ele meio que colocava a mão na arma, falava, não, se tiver bruxa mesmo, toca pro pai que o inimigo cai. E aí ele começava a falar sobre isso e tal, falando que a bruxa dos Bells estava com medo da bala de prata que estava em sua arma, né? Horas se passaram e durante a noite o homem começa a gritar, começa a sacudir o corpo em várias direções, reclamando que estava sendo espetado com alfinetes e espancado severamente. E, pô, assim, as cenas falam que ele teria levado chutes invisíveis, coisas nesse sentido. Irritada, essa tal entidade teria pronunciado a palavra fraude enquanto fazia isso, né? E provavelmente esse homem voltou mais cedo pra casa, né? No mínimo, né? Mas a galera ficou completamente apavorada depois desse relato de manifestação, e os homens do Jackson imploraram pra ir embora, né? Eles já tinham ali chego na fazenda, e eles imploraram pra ir embora, mas não deu certo não, né? Inclusive, alguns alegam que o presidente Jackson teria ido realmente embora mais cedo da visita, teria proclamado, prefiro lutar contra os britânicos em Nova Orleans do que lutar contra a bruxa dos Bells. Olha aí, então não dura muito, né? Essa macheza aí não dura muito. E aí que a gente vai ter depois a questão da Betsy, né? Que seria uma das filhas mais novas aí do casal, né? Do casal de 6 filhos. O casal que tinha 6 filhos, né? Uma das filhas, a Betsy. Mas é muito interessante esse relato, porque, pô, imagina hoje em dia, o President Biden, depois dos tropicões, vai visitar a família Warren, depois de escutar sobre... É uma parada grande, né? Não é uma parada qualquer. Tipo, por mais que a gente esteja falando bastante sobre questões mais folclóricas, né? Um misticismo meio dúbio, né? Mas é uma coisa meio que dá um valor pra essa história de alguma maneira, né? É um presidente dos Estados Unidos fazendo a visita pra uma casa assombrada e saindo com o rabinho entre as pernas, né? Isso é interessante. Talvez isso tenha contribuído também pra história ser tão famosa, né? Porque presidente é uma grande coisa nos Estados Unidos, né? Eles decoram a ordem dos presidentes, né? É uma figura que faz parte desse folclore, desse imaginário da nação, né? Ainda mais significativo porque dá muita credibilidade pro relato, né? Porque, olha, uma pessoa de verdade, uma pessoa pública que entrou pra história, né? Entrou pra história, eu não gosto desse termo, mas dá pra entender, né? Que entrou pra história dos Estados Unidos, né? Como um comandante, como o nosso líder, veio aqui. E ele verificou. Então, assim, ele é uma das provas de que essa assombração é verdadeira, né? E a gente também tá falando muito nisso que a Inês falou, de que o presidente, ele tem um peso muito importante pros Estados Unidos, assim. Não que não tem outras, mas, assim, pra eles é algo muito... Assim, é um líder, é um volta de toda uma imagética e de uma honra muito grande, né? De uma, digamos assim, uma autoridade muito grande, principalmente esses que estão envolvidos mais lá pro lado da guerra de secessão, pra esse tipo, como a gente fala assim, uma história, entre muitas aspas, fundadora, né? Que eles chamam de história fundadora dos Estados Unidos. Então, para eles é ainda mais importante esses homens que estiveram envolvidos na formação do país, né? E lado a lado com a igreja, né?
a personificação que garante, né, que toda essa imagem que a população tem meio que comprova, né? Essa figura meio que substitui o papel do Papa, por exemplo, né? Porque na igreja você tem o Papa que é a grande figura de autoridade. Como lá nessa cultura deles protestante essa figura nem existe, né? E seria o rei da Inglaterra, né? O presidente substitui essa grande figura de autoridade, né? Então a nossa autoridade máxima falou que essa assombração aqui é de verdade. Então é de verdade mesmo e vira esse mito nacional, né? É interessante isso, né? Por mais que não seja realmente uma figura, vamos dizer assim, de líder religioso, né? Oficialmente, mas de fato, quando para pra analisar, principalmente aquela parte mais ideológica dos Estados Unidos, da Terra Prometida, né? Do tipo, pô, a nação está sendo guiada por Deus e coisas nesse sentido, de fato, eu acho que existe aí uma representação bastante iconográfica desse cargo, né, com certeza. E eles têm isso até hoje, assim, na história mais recente, eles bugam muito quando tem escândalo político, assim, o Watergate envolvendo Richard Nixon, assim, é uma grande ferida na história dos Estados Unidos, isso desestabiliza eles de uma maneira, assim, muito única, porque eles têm esse apego a essa liderança, né. Aí a gente vai ter a morte do John Bell, que é o pai da família, que vai ser um grande mistério, assim. E assim, gente, meio que essa bruxa nunca deixou de existir. Nunca houve um exorcismo com relação a essa bruxa. Então a gente não vai ter aqui um grande final feliz, talvez. Ou triste, não sei, né? Não sei o que essa família aprontou. Você não sabe, né? O que tava rolando lá, né? Mas é interessante que a saúde começou a se debilitar bastante do pai, né? Ele sofreu de alguns espasmos. Em algum momento, ele deixou de se alimentar direito. Ele falava como se tivesse alguma coisa bloqueando a boca dele, de alguma maneira, né? E aí as pessoas iam lá, visitavam e coisas nesse sentido, e médicos, e falavam, pô, não tem nada, não tá rolando nada, tipo, não tá inchado, não tá nada. Mas o cara deixava de se alimentar. Só que parece que ali por 1820... a gente tinha a bruxa meio que dando um foco bastante especial pro pai, né? Dizem que ela falava, né? Se referia a ele como o velho Jack Bell, né? E que ficava falando e rindo enquanto ela passeava pela fazenda, né? Incorporeamente falando. E aí a psique e o estado físico do John Bell foi ficando cada vez mais debilitada. E em 19 de dezembro da década de 20 daquele século, que o homem entra em coma e depois morre, né? Mesmo intrigados bastante com várias coisas interessantes, inclusive com várias coisas acontecendo, de manifestações até de líquidos misteriosos e coisas nesse sentido, a família tentou até o final e antes de morrer, a bruxa teria falado: é inútil tentar aliviar o velho Jack. Desta vez, eu o peguei. Ele nunca mais se levantará daquela cama. Tem até uma cena que você tem a bruxa afirmando que teria dado uma dose de veneno pro pai. E aí um dos supostos fracos que estaria esse veneno, o filho do John, ele joga no fogo e tem aquele momento meio filme de Hollywood com o fogo ficando verde, né? Espalhando, né? Aquela coisa bem fantasmagórica e amaldiçoada, né? Então isso é bastante interessante, né? O John Bell morre no dia seguinte, né? No dia 20 de dezembro. E aí é isso, né? A gente tem aí algumas últimas manifestações. A gente vai ter a presença bastante importante aqui pra Betsy. A bruxa tinha um certo interesse com relação a ela. Inclusive, rola a fofoca que a bruxa fez com que ela terminasse o noivado. Isso é muito doido, né, Carol? Acho que isso faz muito sentido, assim, né? Porque é o lance do malefício, né? Só faltava as plantações também não darem mais nada, filhos serem abortados, enfim. Porque sempre tá em volta de alguma questão, assim, bastante, entre aspas, feminina, né? Então, a filha ter o noivado rompido por conta da presença dessa bruxa, né? É assim, faz parte totalmente do bingo, né? O que precisamos ter para ser uma bruxa, né? Ah, romper o casamento. Bingo também. Mas é muito engraçado, assim, porque eu posso compartilhar uma teoria que eu tenho sobre por que essa bruxa começou a... Por favor, por favor. Assim, foi aquilo que eu tava falando antes. Eu não acho que necessariamente tenha a ver tanto com lugar, porque pelo que eu entendi, demorou um tempo para que essas manifestações começassem. E se eu não me engano, de um outro documentário que eu vi a respeito dessa história, ele tava no momento de plena prosperidade, né? Se eu fosse traduzir essa história para alguma coisa possível
gênero quando se trata de feitiçaria, eu imaginaria que ele deve ter recebido alguma coisa, né, algum objeto, alguma paradinha, e que essa coisa estaria ancorada esse espírito obsessor, né? Eu vou chamar dessa forma porque eu acho que é mais fácil de entender. Mas é um termo guarda-chuva aí pra qualquer tipo de espírito que vai poder perturbar as pessoas, né? Então, eu imagino, gente, que ele deve ter recebido algum objeto que tenha tido aí uma intenção meio macabra, realmente, pra perturbá-lo, né? Porque quando ele morre, parece que as coisas melhoram um pouco, né? Que fica um pouco menos aterrorizante aí a presença dessa bruxa na família. E é difícil de explicar muito bem como funciona essa ancoragem quando se trata de feitiçaria, mas basicamente, eu posso até dar um exemplo de uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Se eu não me engano, quem contou foi a Deia Freitas, Vale Não Inviabilize. É uma história do espelho, uma história muito aterrorizante, que é um casal que recebe um espelho de presente de casamento. E esse espelho é muito bonito, né? Ele vem em volta de um pano muito bonito, eles colocam ali na casa deles, e aí começa a ter várias questões que parecem um pouco um poltergeist, né? Coisas quebrando, coisas se movendo, a esposa desmaiando e acordando toda amarrada com aquele pano. Então tem essa parada física, né? Pra além de você só ter pesadelo, de você ter a sensação de que tem alguma presença, você tem também essa interação física do espírito com você. Conforme ela vai contando a história, a gente percebe que é como se alguma coisa tivesse sido colada nesse objeto e enviada pra perturbar esse casal. E aí eu imagino, né, conforme eu tô lendo essa história, que alguma coisa semelhante aconteceu com essa família, né? Dá pra saber? Não dá pra saber, né? Mas eu fico pensando que é algo do gênero, sabe? Faz sentido pra vocês, gente? Vocês que não são necessariamente do rolê esotérico? Eu fico preocupada de explicar direito essas coisas que são meio confusas. Não, eu acho que faz, e eu até faço uma relação disso com aquela coisa lá no comecinho da história, de que ela foi enterrada na floresta e aí desenterraram os ossos, que ela estava atrás de um dente. Porque se a gente vai olhar para práticas de necromancia, sempre tem um símbolo ali do morto, né? Ou é um osso, um dente, ou alguma coisa que não é do morto necessariamente, mas que vai lembrar a morte, tipo terra de cemitério, que é um ingrediente famoso ao longo dos séculos para milhares de processos necromânticos, desde os gregos, eles estão atrás de terra de cemitério. Então tem muito disso, e pensando em prática de magia, de feitiçaria no longo da história, ter algum objeto que talvez trouxe este espírito ou este demônio, essa entidade, faz todo sentido. E pro pai, né? Até, né, o amaldiçoado da família era o pai, né? Porque a filha talvez tenha pego ali de rabeira, talvez por ser a mais nova, talvez por ter uma relação mais próxima com o pai, talvez, emocional, mas o amaldiçoado da família é o pai, né? Tanto que a bruxa fica até mais, quando ela aparece depois que o pai morreu pelas histórias, ela fica até mais dócil, né? Que é aí que começa o negócio das profecias, né? Eu já começo a formar uma teoria já do que estava acontecendo nessa casa, hein? Mas é interessante porque também vocês citam um pouco dessa coisa de ser uma mulher que tá enterrada na floresta, que tem essa coisa da procura do dente, né? Que mais pra frente vão começar a teorizar sobre existir uma figura feminina que era dona da região, da casa, e que teriam dado um golpe nela, que é algo muito comum, principalmente nessa época, e que aí ela teria morrido de desgosto, e aí teria um pouco dessa assombração ser uma das motivações. Mas isso, se eu não me engano, também é uma coisa bem póstuma, assim, não é uma parada necessariamente super, sei lá, que acharam na hora, né? Essa parte também é muito interessante. E a Betsy em si, vocês estão falando, é correto. A Betsy, ela entrou na escola, né? Ela já era adolescente. Um professor mais velho, 10 anos mais velho, se interessa por ela, fala que quer se casar com ela. E eu vou adicionar um elemento novo aí que talvez possa adicionar em algumas teorias, né? E dizem que esse cara mexia com umas paradas, o que é muito interessante porque essa figura masculina que mexe com o oculto é algo às vezes raro de você ver nessas histórias. Geralmente é a figura feminina mesmo, colocada aí. Dizem que ele se interessa por casar com a Betsy. E aí vão descobrir que esse maluco é casado, só que ninguém sabia que era a mulher dele. E rolavam uns rumores de que ele fazia umas paradas com a mulher dele, de feitiço, alguma coisa. Só se sabe que depois que o pai dela morreu e ela terminou o noivado, esse cara deu um fim na mulher, apareceu de novo pra se casar com a Betsy. Então fica aí um elemento a mais nessa história, mas, novamente, né? Muito rumorado, esse tipo de coisa. Casos de família, né? É, total. Mas, de fato, a Inês tem razão, né? Depois da morte do pai, a entidade meio que dá uma apaziguada nesse sentido. E
Depois de 3 semanas depois da morte do John, né, a entidade se despede e promete visitar o descendente mais direto do John Bell em 107 anos. Então fala, ó, marca aí no Google Agenda que eu tô voltando. 107 anos, tamo aí. Que comprometimento, né? Daqui a 107 anos estarei de volta. Porra. Pô, a férias merecida, né, cara? Depois de tanto tempo aqui, né? E era muito garantia que realmente a família ia continuar, né? Ia ter família depois, né? Já pensou se ela volta e não tem mais descendente vivo? Não tem ninguém. Porra, cadê a galera, velho? Todo mundo foi. Pô, a família mudou, né? Tipo, ai, cansamos de viver aqui, vamos, sei lá, pra Nova York, não tem mais ninguém da família lá. Aí a gente vai ter no ano 1935, pertinho já, a gente tem o descendente direto mais vivo próximo da época, que era o médico de Nashville, o doutor Charles Bailey Bell, que é um neurologista e bisneto do John Bell. A entidade conhecida, assim, né, por ter atormentado a família e a região, é frequentemente responsabilizada por diversas manifestações inexplicáveis que eu teria ocorrido com essa entidade, mas aí a história começa a ficar cada vez mais nebulosa, assim. Mas diz que, como fala aí no interior do Brasil, diz que até hoje seria assombrada a região e a casa da família Bells é aberta à visitação, né? Você tem também a questão de uma caverna local que falam que também é assombrada, que tem muita relação. Então é um rolezinho bem famoso nos Estados Unidos realmente para turismo, por causa disso tudo. A gente estava falando no começo dos filmes, mas essa história me lembra também a Hora das Bruxas, da Anne Rice, né? Que é tipo isso também. É uma entidade lá, um espírito que vai passando de geração em geração na família até chegar na Rowan, que é a bruxa mais poderosa que consegue ter uma relação mais próxima com ele, né? Talvez a Anne Rice também tenha se inspirado aí, mas ela joga lá pra Nova Orleans, que é o pedaço dela, né? Até ia sair uma série da Hora das Bruxas, não sei se já saiu. Já saiu. Eu não vi. Também eu tô dizendo que eu vi fotos. Não vi ainda. Eu tô querendo ler o livro antes, então... Eu não vi, mas quem leu, eu já li. Quem leu falou que a adaptação tá bem diferente. Eu gosto muito do livro, mas eu também quero assistir a adaptação. Mesmo quando eu não gosto, eu gosto, sabe? Eu tenho muita vontade de ler o livro, mas 992 páginas me quebra as pernas, assim. Eu sei que é horrível falar isso, que a gente não tem que falar, mas assim... É um tijolo! Como que a gente lê isso, sabe? Se você... É um tijolo, gente. Se você dorme com ele, ele cai na tua cara e te machuca. Você tem noção? Não dá. Eu li adolescente e eu tinha tempo, gente. Eu tinha tempo. Então eu era adolescente, eu tinha que fazer... Toma, lê os livros grandes. Eu também fui nessa. Não era mais adolescente, mas era uma época jovem que eu ainda tinha tempo. E são os 2 volumes, e aí é aquela pegada da Anne Rice, né? Aí tem as 3, 4, 5 histórias de continuação. É verdade, eu não li depois o resto, não. Ela cruza muita coisa depois, ela dá outras ideias. Eu li acho que todos, porque eu tive uma amiga que tinha todos, e aí chega uma parte lá que ela meio que se perdeu na história. Mas os 2 primeiros são bem nesse foco, assim, da entidade que está lá com a família e que não é presa na casa, né? A entidade é da família das bruxas lá, dos Mayfair. Mas eu quero ver essa série, porque Entrevista com o Vampiro, a série tá muito boa. É verdade, tem que ver. É que é tanta série hoje em dia, né? Pô, queria acompanhar aí essa Entrevista com o Vampiro, que eu gosto muito. Só vi o primeiro filme, mas é muito legal. Tem episódio do RDM, tá? Ah, é? Me chama lá, pô, não vi. Acho que eu posso gravar lá. Não, que você não assiste. Você não assiste os filmes e as séries, não dá pra te chamar. Caraca, Gabi. Quando eu chamei a Ira, ela assistiu. Pode até me chamar de novo, tá, Gabi? Assisto tudo. Vou encontrar uma pauta legal pra gente conversar. Caraca, eu tô me sentindo traído agora, então tá bom. A Gabi é a minha personal bruxa dos Bells, né? Cara, eu tenho uma teoria sobre essa história toda que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa é uma história bastante folclórica. Eu acho que é seguro falar que boa parte dela pode, sim, ter sido exagerada ou inventada em alguma medida, né? Mas fazendo aqui a brincadeira do mundo freak de que a gente vai acreditar de fato em que tudo aconteceu da maneira como a gente acredita, né? Pelo menos da manifestação, quer dizer, a explicação pode ser qualquer coisa, você pode dar a explicação cética, né? Mas, cara, eu não duvido, talvez a gente esteja falando de um lugar muito especial, no sentido de, aí eu não sei exatamente o porquê, porque a gente não tem exatamente uma origem,
concordo com a Carol, não acho que isso seria trabalho pra uma alma possessa, porque que é algo que algo fez, assim. É algo que atravessa tantas décadas e tantos séculos, é algo muito diferente. Então eu acho que a região tem uma questão e a casa foi construída em cima de alguma parada. Então eu não acho difícil a gente estar falando aqui... Gente, agora eu tô falando teoria esotérica aqui, vambora, acredite quem quer. A gente tá falando aqui de um vórtice, de alguma ligação que esse lugar tem, seja talvez um lugar religioso de outra religião, seja aí um cemitério de algum outro lugar, de alguma outra coisa que aqui esteja. Um ponto de força, né? Um ponto de força, tipo, sei lá, cruzamento de linha de lei, aquela coisa mais esotérica de 70 possível. E que permite com que essas manifestações aconteçam dessa maneira, né? Então é uma coisa a se pensar nesse sentido, porque eu acho que é muita coisa envolvente, realmente acho que não faz muito sentido ser, mas é claro, pro afegão médio daquela época faz sentido, porque essa ideia de bruxa é algo do imaginário popular é um folclore, né? É algo do imaginário popular da época. Eu tô utilizando do meu folclore para tentar explicar um folclore deles de séculos atrás, né? Então eu acho que nesse sentido, eu acho que pode ter muito a ver com isso. Pode ter muito a ver. Pode ser as duas coisas. Pode ser a manifestação mágica, né? De realmente ter tido uma entidade, quanto o aumento das pessoas nisso. O aumento da história mesmo, sabe? Sim. E a própria entidade, ou mais de uma entidade, como a Carol falou, abraçar isso, entendeu? Tipo, abraçar o que as pessoas estão falando. É a cara de um espírito zombeteiro. Aproveitar, já tem medo de bruxa, então vou me chamar de bruxa. Ah, tem medo de tal coisa, tem medo de perder o noivo. Ah, então é isso que a gente vai estar fazendo, porque aí isso vai pegar no pessoal, né? Vai pegar no pessoal, é o que o zombeteiro faz. Então eu acho que deve ser uma mistura de tudo isso mesmo. E pensando no lance da caverna, pensando na questão de que ainda tem a caverna, né, na propriedade que as pessoas ainda visitam hoje em dia, provavelmente deve ter alguma coisa ali, um ponto de força, alguma questão na região que colabore, né? Eu concordo. Sim. Tem aquela história que o Michael contou no Magicando uma vez, né? Da entidade, né? Que tinha uma menina que tava passando por umas questões psicológicas e tal. E baixava algumas coisas nela, né? No sentido mais popular do termo, né? E aí estava sendo tratado como uma questão de natureza psíquica, né? E chegou a entidade, vral, começou a contar um monte de coisa de vários psicólogos lá que ninguém sabia. E a galera ficou puta e cagou a porra toda, enfim. Escutem lá esse episódio do Magicando com o Michael, nem sei qual é, enfim, se virem, escutem o Magicando inteiro. Dêem audiência pra gente. Mas que a história é muito boa, né? Então, tipo assim, pô, o espírito como tendo uma sapiência com relação às coisas que a gente não tem, ou que pelo menos é consciente, o espírito pode se aproveitar dessa questão, né? Com toda certeza, né? Pelo contrário, né? Eles estão vendo a gente não tá vendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, mesmo que for pra tirar um sarrão ali com a galera em volta. Acho que essa parte meio que jogar poção no veneno, com fogo, e o espírito necessariamente mata. Tem histórias de espíritos que matam pessoas e tal, mas sei lá o que esse cara aprontou pra ter essa integração com relação a ele, né? Às vezes é só doença da época mesmo, pegou uma conjuntivite braba e partiu, e aí depois foi associado à questão do espírito, né? Por aí vai, né? Olha, eu não quero ser a cética chata, mas lendo aqui só o que eles falam que ele teve, ali o Jack, né? O velho Jack Bell, como ele era carinhosamente apelidado pela entidade, né? Que ele teve espasmos no rosto, dificuldade para engolir. Fico pensando se, novamente, gente, não sou médica, tá? Mas se ele não pode ter tido um derrame, um AVC, alguma coisa ali que tem uma explicação, né, natural, no sentido de que ele sofreu ali alguma coisa, muito essa de não conseguir engolir, sabe, das pessoas olharem e falarem que ele tinha, né, esses espasmos no rosto, o rosto tá muito modificado. Fico pensando se não pode ter sido um AVC ou algo assim, sabe? Que na época não teria como você dizer o que era, né? Então você vai pela explicação que pra você é a explicação mais racional. Tem todo jeito de derrame, né? E naquela época você não tinha como diagnosticar isso, né? Não tinha descoberto ainda o que era um derrame. E você já tem todo o lore, né? Ali daquela entidade na casa. Então, tipo, o mais lógico, o mais racional é que a entidade tá fazendo algo com ele. É a responsável, né? Então, assim, de irracional isso não tem nada. Pelo contrário. Pode ser um derrame causado pela entidade. Também. Pode. Pode ter piorado a saúde do cara, né? E aí, quando viu, é isso. Mas é bem possível, assim. Tem algumas histórias, principalmente relacionadas aos centros que eu
frequento de pessoas que elas pioram muito da saúde por conta da presença de alguns espíritos. E aí, claro, né, gente? Vamos lá, a pessoa só come miojo, né? Se eu tomar Coca-Cola, provavelmente não é o espírito, né? Mas tem as outras pessoas que estão fazendo as coisas bonitinhas, mas realmente tem ali uma influência de um espírito que tá contribuindo ou para ele ter esse comportamento que vai piorar a saúde dele, ou então só para piorar a saúde mesmo. Então pode ser as duas coisas, né? Se fosse Magicando, eu abri o tarô pra perguntar, mas como não é Magicando, fica aí a curiosidade. Escute o Magicando pra saber. O que eu ia falar em Quim Terreiro, isso é muito comum, né? A história de que algum espírito que está perto tá causando alguma doença, né? Ah, total. De que alguma energia tá desequilibrada, que alguém fez um trabalho pra você ficar doente, isso é muito comum, né? E aí, pensando no lugar também, outra coisa é que, assim, faz... sei lá, 200 anos, 300 quase, que as pessoas estão pensando que aquele lugar é mal assombrado. Se não tinha uma assombração, agora tem. Porque todo mundo que vai lá tá na expectativa de ver uma assombração. Tá todo mundo criando ali essa coisa no lugar. Então, mesmo que não tinha, hoje, os 300 anos ali da galera indo lá ver assombrações, pode ter criado aí, pensando também na lado esotérico, uma tulpa, né? Uma forma de pensamento, uma energia que tá lá sendo a bruxa, né? A grande tulpa chamada capitalismo. Sim. Colocando roldanas e efeitos visuais. Sugando as energias de todas as pessoas da Terra. Então é isso. Ouvinte, o que você acha que aconteceu com a Bruxa dos Bells? Ela ainda tá até hoje? Diga pra gente nas nossas redes sociais. E aquilo, não olhe para trás. Qualquer coisa, o nome da bruxa não é Bells. O nome Bells é a família no qual essa suposta bruxa assombrou. Caralho, vocês não vão acreditar que acabou de acontecer. O Andrei está sendo assombrado nesse exato momento ao vivaço. Caraca. Acabamos de ver. A gente tem essa espuma aqui na porta. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Que acabou de cair no chão. Tá meio... porque tá por causa do filtro. Mas é uma espuma na porta. Que tava... A porra da gata não abriu a porra da espuma pra ir embora? Ela levantou e puxou. Ela tá miando, a outra gatinha tá aqui miando, é isso. Eu pensei que era uma assombração mesmo, é só os gatos, que bom. Né? A gente sempre torce pra pegar os gatos. Mas o bom de ter gato é isso, né? Você sabe que não é uma assombração, é o gato só. Às vezes rola de ter uns barulhos aqui na cozinha e os dois gatos estão comigo, aí eu finjo que eu tenho um terceiro gato, né? Que aí eu fico mais tranquila. É mais fácil, né? A gente tá falando aqui do século... Ai! Peraí, que eu editei a pauta sem querer. Pronto. Eu fui escrever uma coisa. Por isso que a gente não manda a pauta pra Gabi antes, é isso que acontece. Comecei a apagar tudo aqui. Desculpa, agora foi. Já voltei, deu Ctrl Z. Bem, a gente tá falando aqui do século XVIII? 1750? Século 19. 19 ou 18? Não, 1750 é 18, mas calma a história... é 18. 18. A história aí 19. até o 19. Então, perfeito. Eu sabia. Você tá vendo se as historiadoras estão sabendo. O segredo é sempre você colocar mais um. Tipo, então, 1700, mais um, 18. Entendeu? Eu tenho essas regras mentais. Só que o problema é que eu sou tão idiota que eu fico, tipo, não, tem que colocar mais um. Aí eu lembro, mais um alguma coisa. Aí na hora de falar, eu falo, cara, era mais um ou menos um? Aí eu coloco menos um, aí eu falo século XVI. Porque eu sou essa pessoa, infelizmente. É só você lembrar que a gente tá no século XXI e que a gente tá em 2023. Então... Aqui? Você não se perde. Isso não vai ajudar ele. Assim, não vai, né? Tadinho. Eu terminei de falar, eu falei, cara, eu acho que não deixa pra lá. Confia, Andrei. Vai. Pensa que o século XX começa em 1900. Daí você não, vai conseguir gente. pegar que o problema um é que fazer a conversão, liga o processamento do computador eu sei, aqui. é difícil às vezes, né? Ser meio tapadinho. Aí fica, é meio fica difícil ser tapado, né? Exatamente, com toda certeza. Ou a gente pode chamar a Gabi pro Magicando também, assim, só pra perguntar. Assim. Tá sendo cotada pro próximo Roda Morta aí, ó. Vamos ver se... Não vai porra nenhuma, não. Tá proibida. Não quero nunca mais gravar com a Gabi. Jamais. Vamos lá, 1750, gente. Você vai gravar comigo terça-feira. Mas qual é a parada? A parada é que, como eu falei no início do podcast, né? Esse Andrew Jackson, ele era um major general.
Mike, o carro agora rolou um Velozes e Furiosos. É o Dominique Torresmo. Ele tá gritando, "This is Brazil!" com umas armas pra fora. Assim, "This is Brazil!" Torresmo. Então, a ideia é que o presidente americano era meio que um... Eu não vou dizer... Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.